Pod Castelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da saúde. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Pod Castelinho. Quem vos fala é Andreus Ibner Matos e Maico Triaca. No episódio de hoje nós vamos conversar com os professores e pesquisadores que fazem parte do Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva, o LIPECIM. Lembrando que este episódio está sendo gravado respeitando as orientações de distanciamento social em tempos de pandemia de Covid-19. Cada membro da equipe do podcast, além de cada convidado e convidada, está em sua casa conversando via computador. Bom, conosco hoje, obviamente virtualmente, estão os seguintes membros da equipe do LIPECIM. Nós estamos com a coordenadora, a professora doutora Gisele Orlandi Introini. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar do Pod Castelinho. É assim que pronuncia? Estou correta? Assim mesmo. E obrigada também a todos os colaboradores que toparam participar desse diálogo. Eu espero que a noite seja bastante interessante para a gente conversar. Muito bem. E os demais colaboradores do próprio laboratório. A professora doutora Simone Schneider Amaral. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. O professor doutor André Pérez. Olá, obrigado pelo convite. E o professor doutor Leandro de Freitas Spinelli. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos seus participantes de estarem aqui conosco no Pod Castelinho e estarem contribuindo com o nosso projeto. E também sabemos que com esse meio de pandemia é difícil vocês mesmos estarem aqui dispostos, então também agradecemos a disponibilidade de vocês para esse episódio. Sim, além de que os professores que se encontram aqui, muitos dos professores, né, estão ativamente trabalhando para combater essa pandemia. Então, eles estão disponibilizando desse tempo raro que eles têm para vir aqui e fazer essa gravação. Então, realmente, muito obrigado. Então, agora começando pelas perguntas, nós temos, não é bem uma pergunta, eu gostaria que vocês participassem dessa. Nós temos o costume de apresentar mais ou menos o assunto do episódio no começo, mas a gente gostaria que vocês, os professores, contassem um pouco sobre como foi essa história do LIPECIM, como que começou, que vocês pudessem introduzir um pouco o laboratório e contassem qual foi a origem da ideia de criar. Então vamos lá. Bom, então eu vou começar bem do início, tá? Não, tô brincando. Vamos lá. Como vocês sabem... Um pouquinho mais pra frente, não muito. Um pouquinho mais pra frente, não tanto. Como vocês sabem, eu sou paulistana e eu vim de São Paulo em 2012, né, pra morar aqui no Rio Grande do Sul, enfrentando um frio, né, pros meus moldes ainda estou, considerando um período de adaptação, quase 10 anos, mas ainda estou em adaptação. E aí, lá em São Paulo, eu era colaboradora para lecionar para pós-graduação, né. Então, eu trabalhava com morfologia de células gaméticas de organismos marinhos e a gente já representava nos nossos artigos os componentes celulares. Então, para mostrar espécies diferentes, a gente estudava células diferentes em questões taxonômicas. Então, nos trabalhos, a gente já usava imagens bidimensionais e começamos a recorrer à modelagem tridimensional. Na época, gente, teve aquele filme, o Shrek, né? E aí os softwares de modelagem, eles começaram a ter uma interface cada vez mais amigável. Se eu cometer algum deslize em informática biomédica, vocês me falam. Okay. Sem problema. Essa facilidade, né, de lidar com as interfaces atraiu alguns usuários do meio acadêmico e a gente começou a pensar, cara, por que a gente não usa esse tipo de recurso para as nossas publicações? E aí um dos nossos colaboradores do laboratório da Unicamp, de biologia celular, o Sérgio, ele falou assim, não, Gi, vamos começar a trabalhar com essa modelagem. Demorava muito para fazer, né, para a gente renderizar uma estrutura, era realmente overnight, a gente começava a modelar, no dia seguinte a gente via como era a célula, e a gente começou a trabalhar para algumas publicações. Ok, vim para cá, né, para Porto Alegre, e aí, com o barateamento das impressoras 3D, eu falei, vamos fazer uma proposição, então, assim, quando eu dava aula de biologia celular, dos meus alunos ingressantes, o que eu via nos olhinhos deles era um monte de interrogação, né? E eu pensava, cara, eles pensavam assim, o que este ser humano
à minha frente está falando, né? Então, coatômero, clatrina, todas as organelas, complexo de Golgi, todos os revestimentos proteicos. Vamos tentar transformar essas estruturas que parecem complexas em algo áptico, que pode ser tocado, né? E existe, o professor André pode nos ajudar bastante isso, né? Mas uma perspectiva, até pouco tempo, que as crianças elas precisam tocar os objetos e que esses objetos, quando tocados, eles permitem que a criança crie uma network neuronal que facilita a aprendizagem, certo? Então, existem informações complementares e redundantes que facilitam a compreensão do mundo, seja ele orgânico ou não. Agora, os estudos que comparam crianças com adultos, eles não observam praticamente diferenças. Então, nós, como adultos, continuamos a aprender pelo tato. Então, o objeto tridimensional trazido à baila, né? Então, trazido à educação, ele é importante para a nossa aprendizagem, de maneira complementar e redundante, assim como para a criança. Então, é necessário que a gente crie e recrie, que tenhamos réplicas dessas estruturas, sejam moléculas, no meu caso, sejam estruturas anatômicas, no caso do professor Spinelli, né, ortopédicas, para explicar questões em termos de traumatologia, e na minha área de atuação, em biologia celular. Então, a gente percebeu que podemos criar os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida pela modelagem e pela impressão 3D. A democratização, o barateamento dessas impressões, a gente começou o embrião desse laboratório de inovação, né? Fomos contemplados, em primeiro lugar, no último edital que teve do MEC, foi 2015 para 2016. Eu realmente não esperava ser contemplada, porque foi o meu primeiro edital de extensão, né, universitária, e o Paulo Freire, ele refuta, né, em sua obra o termo extensão. Ele fala que a gente não é uma extensão para a sociedade, a gente está em comunicação com a sociedade e a gente tem que aprender de acordo com as demandas. Então, eu acho que a gente pode trazer um pouco do que está acontecendo no cenário global, né? Nesse momento, eu comecei a trabalhar, eu conversando com a professora Alessandra Pérez, do DCBS, ela falou, cara, meu irmão, Gi, trabalha com isso no POALab. E aí, eu comecei a conversar com o André Pérez, e isso abriu um mundo de possibilidades, e a professora Simone Amaral também estava voltando da licença maternidade, e a gente começou essa construção dialógica, né? Já o Leandro Spinelli é mais recente, desse ano mesmo. Trouxe um pouquinho, bastante em ebulição, né, desses diálogos, e não numa perspectiva histórica tão bem organizada. Depois a gente vai complementando, mas eu gostaria que mais os colaboradores dialogassem sobre isso. Então, eu conheci a Gisele, né, através dessa ideia de projeto, desse projeto que tinha sido aprovado, e na época eu estava começando a trabalhar com o POALab. O POALab estava recém-iniciando. O POALab é um Fab Lab cadastrado na rede mundial, e a ideia do POALab, ele já foi, né, já surgiu como um programa de extensão, principalmente pela necessidade de ser um Fab Lab e de popularizar o acesso e o letramento na fabricação digital. Então, eu precisava de projetos, eu precisava de ideias, eu precisava de coisas que fossem interessantes para a gente produzir lá dentro. E quando eu conheci, então, a Gisele, essa ideia da construção de um laboratório com esse formato também, foi uma grande oportunidade para a gente aprender um monte de coisa juntos e para a gente experimentar e fazer os primeiros protótipos e as primeiras impressões e corte a laser no POALab. E a partir daí eu fui acompanhando, né, a criação do Lipecin e o crescimento do Lipecin até se tornar a referência que é hoje, né, enfim, fabricação digital voltada especificamente para essas soluções em saúde. Então fui um espectador, colaborador e posso dizer incentivador, Gisele? Você foi uma inspiração, né? Você é uma inspiração, porque como você começou a galgar esses degraus antes de nós, se nós não tivéssemos esse compartilhamento de informações,
nós, claro que eu acredito que a gente titubeia e comete deslizes, mas cometeríamos mais deslizes se não conhecêssemos a sua trajetória, né? Eu acho que a gente tem observado muito essa questão de technical skills, que você tem mais technical skills que nós. As nossas soft skills, que você também as tem, né? Comunicação, colaboração, criticidade e criatividade, permitem que a gente tenha uma relação dialógica, né? Então, a gente aprende muito durante os fóruns, durante as nossas conversas informais. Às vezes, um bate-papo que a gente tem de uma maneira informal, você nos traz elementos tangíveis que a gente pode aplicar no IPSIM. Então, acho que a nossa aprendizagem, ela se dá no dia a dia. Não é só eu te vejo muito como uma inspiração para nós. Então, essa estrutura de laboratórios, ela é sim uma comunidade, né? E conhecemos outros laboratórios também, outros Fab Labs e outros laboratórios que praticam fabricação digital, que realizam fabricação digital, e a gente vê que se forma uma comunidade de colaborativa mesmo, de compartilhamento de projetos e ideias, e eu acho assim que foi um crescimento mútuo, foi um crescimento em conjunto nesses projetos que a gente desenvolveu. Então eu fico muito feliz de estar participando e ter a oportunidade de dizer o quanto eu gosto do trabalho que é desenvolvido pelo LIPESIM, como eu me sinto feliz em participar de alguma forma disso. E nós também. Todos os meus alunos sentem assim muita segurança, né, em conversar com todos os professores, né? O educador aprende com o aprendiz, né? Não tem mais essa questão hierárquica, né? Num laboratório de fabricação digital, a gente aprende em uníssono. E essa questão é bem importante que o professor André coloca essa palavra, né? Comunidade. A gente está em comunidade e a gente aprende com o professor Spinelli, a gente aprende com a Simone Amaral, a gente aprende todas essas... E eles se sentem muito confortáveis, né? Não tem essa questão hierárquica dogmática, assim. É bem, bem, bem interessante o fenômeno que está acontecendo no espaço de fabricação digital. Agora, posso contar um pouquinho, então, da minha inserção ali no grupo. A professora Gisele, ela já era minha amiga, nós tínhamos sido colegas de departamento, inicialmente, depois eu migrei para outro departamento, pro departamento de farmacociências, onde estou até hoje. E aí, como a Gi falou, eu saí em licença maternidade, então a gente mergulha profundamente, né, nesse mundo e retornei. Encontrei um dia a Gisele lá na universidade, começamos a conversar, e ela muito empolgada, me contando, né, das impressoras da Lula e a Palusa, né, que elas têm nome, tudo isso, são tratadas assim como praticamente familiares. E eu achei aquilo lindo. E nós fomos tomar um café, e nós conversando, enfim, eu fiquei realmente bem empolgada. Eu falei, Gi, mas será que eu poderia imprimir moléculas, né? Será que eu poderia imprimir proteínas, enzimas que eu pudesse usar nas minhas aulas? Ela disse, você pode imprimir o que você quiser. Aí eu disse, não, mas o que eu quiser, como assim? Eu não posso imprimir tudo que eu quiser. Ela disse, sim, pode imprimir o que quiser. Aí eu, bom, então eu acho que eu vou querer brincar com esse negócio aí, vou querer aprender. E sigo aprendendo até hoje, todos os dias, com eles todos. André, os alunos, com a Gi, agora com o Spinelli também, que né, está no grupo, e eu estou tendo a oportunidade também de aprender muito com ele, que eu não sei como ele teve vida para fazer tanta coisa que esse homem fez. Médico, engenheiro, doutorado, outro doutorado, não sei como é que pode. Realmente é impressionante. Impressionante. E eu realmente me sinto parte, venho aprendendo, quero aprender cada vez mais. E realmente a gente pode construir ali, não só imprimir, né? No início a gente falou muito em impressão, logo que eu comecei a falar com a Gi, mas a gente, com as outras ferramentas de fabricação, realmente consegue construir, né, vários objetos de formas diferentes, e eu tenho me interessado cada vez mais por esse assunto. E estou aí até agora, até hoje, e pretendo cada vez mais me inserir nessa área. Professor Spinelli, o senhor pode contar essa história? Um pouco como foi do LIPESIM? Como o senhor se juntou ao LIPESIM?
Eu cheguei há pouco tempo na universidade, eu estou fazendo recém 1 ano agora da Universidade Federal aqui. Eu já venho de outra universidade, então eu trabalhava em outros locais também. E até hoje eu ainda mantenho algum vínculo também com parte de pesquisa com a Universidade de Passo Fundo também, com quem a gente está tentando agora, nesse momento, fazer um projeto conjunto aí em função do trabalho que eu vinha desenvolvendo lá. Há muitos anos atrás, a questão aí de 10 anos aí que a gente vem trabalhando com alguma coisa relacionado com a impressão 3D, a gente estava trabalhando com a área de planejamento cirúrgico já há algum tempo, e depois disso a gente foi trabalhando com outros colegas também lá na universidade, dentro das áreas de engenharia, né? Pessoal da arquitetura também, a gente vinha trabalhando com bastante coisa em relação à impressão 3D. Aí um belo dia um colega da universidade lá de Passo Fundo, ele trabalha com a parte de gemas e pedras preciosas ali de Soledade. Então o colega começou a trabalhar nessa área de impressão envolvendo o pó de pedras, né? E aquilo me chamou a atenção e na época eu pensei assim, puxa, a gente também tem grandes problemas com ossos, enfim, com banco de tecidos, principalmente com doadores cadáveres, né, que a gente pensa hoje, assim, como é difícil a gente conseguir um doador, principalmente de ossos, mais ainda. E existem poucos bancos de ossos hoje no estado, a gente tem um só, e depois em São Paulo, enfim, alguns outros locais, existem esses bancos de ossos, existe uma normatização muito importante da Anvisa em função desses bancos. E aí eu tive a oportunidade de fazer meu segundo doutorado aqui no Hospital de Clínicas com o professor Galia, que trabalhava com enxertos ósseos. E aí, então, pensando no enxerto ósseo que a gente poderia obter, né, de osso bovino, pensando no potencial da impressão 3D, a gente pensou, por que não, então, pegar essa tecnologia que o colega desenvolvia com o pó de pedra lá e produzir osso, né? Então, com isso, a gente não teria mais o problema dos bancos de ossos, né? A gente que geram altos custos e que são complicados, né, da gente dispor, e a gente usa muito, ou necessitaria muito desse tipo de enxerto para as nossas cirurgias, e a gente poderia, então, utilizar, então, essa tecnologia, quem sabe, para fabricar uma falha óssea, enfim, alguma coisa que a gente poderia lidar. No momento que eu fiz o meu concurso para a universidade, eu precisava, como uma dos requisitos ali, mostrar quais seriam as pesquisas que a gente que eu passaria a ter na universidade. E imediatamente eu pensei, então, em somar os esforços e envolver as duas universidades, então, manter esse vínculo com a Universidade de Passo Fundo, onde a gente desenvolve até hoje equipamentos para criar esse pó, então, de osso, fabricação, então, dessas peças, então, ósseas, e a gente poderia, então, desenvolver toda a parte biológica, então, da universidade aqui da UFSPA, né? E para mostrar esse projeto, então, como é que eu faria, a primeira coisa que eu pensei é se existia algum laboratório, né, de impressão 3D na universidade já. E aí, para isso, na minha véspera da minha arguição, então, do concurso, eu acessei, então, a página da universidade, e, para minha felicidade, eu encontrei, então, ali, na página, então, um link, né, com a foto da professora Gisele, ali mostrando, então, e apresentando o Lipecin. Então, para mim foi uma grande e feliz surpresa, né, que já existisse, então, esse laboratório dentro da universidade, e no outro dia, então, eu pude apresentar aquele projeto de pesquisa que eu gostaria de continuar trabalhando. Coincidentemente, ao mesmo tempo, eu trabalho já na Santa Casa há quase 15 anos aí. Uma das nossas residentes, então, teve esse interesse em aumentar, então, esse conhecimento dos nossos residentes, né, em relação à prototipagem 3D no planejamento cirúrgico.
a gente desenvolveu, então, a gente criou um CEP, então, para fazer, então, algumas pesquisas na universidade, junto com a Santa Casa, e a gente passou, então, a fazer algumas prototipagens, então, de alguns pacientes, de alguns casos mais complexos, enfim, que necessitavam uma cirurgia diferenciada, até como uma forma de treinamento para os residentes que ali estão, né? Nesse momento, então, uma das nossas residentes acabou entrando em contato com a doutora Gisele e foi, então, aí a gota d'água para a gente acabar se conhecendo. Então, já conhecia alguma coisa do Lipecin pelo site ali, e num segundo momento, então, ali a gente acabou vindo a procurar, então, a professora Gisele, e acabamos, enfim, estamos trabalhando juntos aí até hoje, né? Agora, como nós vimos, a história de vocês foi... Vocês acabaram se juntando tudo através do Lipecin. Mas o que a gente quer saber agora é como que o Lipecin, ele conseguiu se juntar com o Centro de Inovação. Hoje, então, a gente conhece ele por ser ao lado ali da UFSPA mesmo. Essa parte da impressão 3D, esse projeto, né, que foi idealizado e foi submetido em 2015 para o MEC, foi contemplado, ele envolvia a parte de impressão 3D de biologia celular, que foi o kick-off, né? Colocou a bola no campo para a gente começar com as primeiras impressões, né? Ok. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho que era apenas projetos em educação criativa e inclusiva. Tínhamos só essa questão, essa percepção, essa área, né, que a gente queria atuar. Acontece que a parte de fabricação digital, ela começou a crescer exponencialmente. Eu conversando com o André falando, não, Gisele, pelo amor de Deus, além da impressão 3D, você precisa ter uma corte a laser. Você precisa. Ai, meu Deus, mas o que a corte a laser é tão incrível, né? E ele achava incrível. Eu falei, tá, vou conhecer a corte a laser. E realmente as potencialidades da corte a laser são incríveis, né? E aí a gente começou a pensar em maximizar, né, os nossos pilares para a fabricação digital, e isso envolve um maior número de máquinas, um maior número de multiplicadores, e começamos a idealizar como seria esse projeto. Eu fiz, né, uma cirurgia ortognática em 2017, e um pouco antes disso, o professor, que era coordenador do NIT à época, entrou em contato comigo, falou assim, eu sei que você tem já 2 impressoras 3D e que existe um interesse da Santa Casa em uma aproximação, né, ainda maior entre a UFSPA e algumas áreas de inovação da Santa Casa, e seria interessante se tivéssemos um espaço de fabricação digital, um espaço maker. E sabemos que você que está capitaneando essas iniciativas na UFSPA. Eu falei que sim. Aí a gente escreveu um projeto, foram 2 projetos que foram submetidos à época, da professora Cláudia Thompson e o meu projeto, foram submetidos para um edital do Estado, né, do Rio Grande do Sul, e eu acabei deixando uma série de documentações para a professora Simone Amaral como minha representante legal, e eu fiz a minha cirurgia. Nesse projeto, infelizmente, nós não fomos contemplados, mas outras verbas chegaram, né, para acomodar algumas demandas que tínhamos desse projeto, e quando eu voltei da minha cirurgia, falaram, professora, nós temos uma verba, vamos organizar como a gente vai fazer os pedidos via universidade, foi uma verba para contemplar a universidade, e a minha equipe de alunos e eu fizemos uma série de solicitações em termos de computadores, de máquinas de fabricação digital, para serem acomodadas no espaço maker. Então, em termos de definição, o Centro de Inovação, ele é um espaço híbrido. Então, tem um termo de cooperação que foi assinado agora no início do ano, né? Houve algumas mudanças de gestão em termos de Santa Casa, mas, em relação ao nosso espaço, é um espaço onde todos os equipamentos são patrimoniados pela universidade. Todas as pessoas que participam do projeto são bolsistas ou voluntários da universidade, com exceção do nosso bolsista de desenvolvimento institucional, que ele é da URGS, né, do design de produto. E aí a gente tem o aporte de muitos projetos que vêm de fora,
né? Então, a gente tem uma relação dialógica com médicos, com equipe da enfermagem, com segurança do trabalho, com pessoas de fora que podem trabalhar em consonância conosco. Até hoje, todos os nossos projetos têm um objetivo de disponibilização gratuita, certo? Não tivemos nenhum investimento de empresa, a não ser nesse período pandêmico que a gente teve doações, né? Então, doações de filamentos, doações de carvão ativado, ou doações de outros insumos que são utilizados para os EPIs. Mas a gente tem até o presente momento, né, associações e cooperações que são gratuitas nesse espaço híbrido UFSPA Santa Casa, uma cogestão da nossa universidade e de instâncias da Santa Casa. Indo mais para essa parte dos projetos, doutora Gisele, na área de biologia celular, como é o processo de elaboração e confecção dos modelos pedagógicos? E como vocês avaliam o impacto dessas ferramentas na acessibilidade do ensino? Então, a gente tem uma série de livros, né, de referências, né? Vocês sabem, vocês que tiveram aula comigo, que a nossa Torá, né, nossa Bíblia, é o Alberts, então o The Molecular Biology of the Cell. A gente pega alguns modelos que já houve difração de raio-x, microscopia eletrônica de transmissão, de varredura. A gente usa como norte esses livros e artigos. E a partir dessas imagens, existe uma escultura digital. Então, são utilizados softwares de modelagem. A partir da modelagem, existe o fatiamento. E a partir do fatiamento, a máquina que deposita camadas de plástico, ela cria um objeto 3D. Né? Esse objeto 3D é tocado pelas pessoas, conversando com o Anderson Dallagnol, que é um dos alunos do professor André, e o professor André, ele pode conversar um pouquinho sobre essa questão, né, que tem a política, nada sobre nós sem nós. Né? Então, alunos que não enxergam, ou alunos com baixa visão, são aqueles que ditam quais estruturas conferem aquela informação em termos táteis ou não conferem. A gente sabe que a fidedignidade ela é absolutamente importante, mas não adianta eu produzir um protótipo que tem estruturas que são pontiagudas ou estruturas que conferem uma sensação de desconforto ao toque. Então, nós fazemos a impressão, mas depois, algum aluno sem visão ou com baixa visão, com alguma necessidade específica, ele é responsável pelo escrutínio desse objeto áptico, para a gente observar se algumas estruturas precisam até ser removidas. E essas estruturas são removidas durante a modelagem ou em etapa de pós-processamento. Posso depois compartilhar com vocês, eu não sei como funciona, né, o podcast nesse aspecto, mas, por exemplo, eu tenho uma estrutura que é o complexo de poro, que é uma estrutura lindíssima, com arranjo octogonal, né, tem 8 unidades, só que ela tem projeções que parecem fios. Esses fios, eles podem ser impressos, mas em determinada dimensão eles ficam desconfortáveis ao toque. Então, a gente removeu um por um com um alicate para tornar aquela estrutura com a informação, mas sem ser desconfortável aquele aprendiz. Então, dessa forma, a biologia celular ela consegue ter essa apresentação. Então, uma questão imersiva e real, em termos de um nível hierárquico de organização da vida, mas conferindo a informação sem causar qualquer desconforto ao toque. Eu gostaria que o André Pérez mencionasse alguns avanços que ele tem colocado até internacionais em relação a nada sobre nós sem nós. Nothing about us without us. Por favor, André. Então, a Gisele, ela falou sobre o trabalho desse meu aluno, um trabalho do mestrado profissional em informática da educação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é o Anderson Dallagnol. É um trabalho extremamente importante do ponto de vista de tornar público e tornar acessível para pessoas com deficiência as tecnologias de fabricação digital. Então, o trabalho dele é um curso à distância, um curso EAD acessível, então a plataforma na qual o curso foi construído
ela é toda adequada, né, toda preparada para as questões de acessibilidade, e nela pessoas com deficiência aprendem o que é uma impressora 3D, o que é uma máquina de corte a laser, uma fresa, uma router, máquinas de fabricação digital, e como essas máquinas podem ser utilizadas para a construção de tecnologia assistiva de baixo custo. Então isso é o nada sobre nós sem nós. Quer dizer, a gente tem que chamar essas pessoas que necessitam de alguma coisa, necessitam de uma tecnologia assistiva para dentro dos espaços. A gente tem que mostrar para elas o que é possível fazer nesses espaços para que elas decidam o que é mais importante. O envolvimento deles é essencial para avaliar se as coisas que produzimos são adequadas. Então, não adianta a gente tentar alcançar o que é adequado ou não. Então, a Gisele envolve as pessoas que vão ser beneficiadas por esses artefatos para elas fazerem a avaliação e darem o retorno. Então, assim, claro, uma pessoa, conforme a deficiência, né, a pessoa vai poder ou não utilizar a máquina, mas que pelo menos ela saiba o que aquela máquina pode fazer para orientar a produção dos equipamentos, né, dos artefatos. O professor André e eu, né, a gente tem Simone Spinelli também, mas uma coisa que a gente discute bastante entre nós é que a inovação ela não pode ser exógena e linear, com uma abordagem intervencionista. Quando a gente cita a vivência, né, de Paulo Freire e realmente essa questão de comunicação, se você não se comunica com os beneficiários de nossas ações, o que acontece? Você tem toda a boa intenção do planeta, mas aquela pessoa, ela não está em uníssono com o que você está dizendo. Eu acho que a gente, né, conversando, trabalhando no makerspace, trabalhando em pares, a gente aprende muito mais. O Andreus e o Michael, que são meus alunos, né, foram meus alunos, quantas vezes o professor está dizendo A, o aluno está entendendo B. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar o que é dar aula. A gente precisa que a comunicação, eu preciso entender primeiro quais são as demandas que vocês têm. E essa parte de crescimento, eu acredito que vai se dar. A gente está passando pela 4ª Revolução Industrial. Essa desconstrução, e a palavra desconstrução não como está sendo utilizada como uma palavra do momento, mas realmente entender que a gente precisa, não existe mais esse pedestal, essa soberba que o André Pérez mencionou. A gente tem que realmente colocar no mesmo nível, e não significa um desrespeito ao professor. Pelo contrário, o respeito não se impõe, o respeito se conquista. E a partir disso, a partir do momento que você percebe que eu olho no seu olho e falo assim, eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. E você fala, professora, eu preciso te ajudar e quero te ajudar, e a gente se ajuda e não é intervencionista, a gente cresce como ser humano. E talvez, assim, esse período pandêmico seja um momento de reflexão para a gente entender muita coisa está errada. Não é mais para colocar um aluno de costas para o outro, olhando para a nuca, mas é a gente entender, a gente aprender com a nossa diferença. E não é um discurso envolvido em demagogia. É o que eu estou vivendo todos os dias. Eu tive um ensino super ortodoxo, de qualidade. Eu sei que eu tive um ensino conteudista, né? Mas assim, a gente precisa aprender de uma outra forma, porque a gente está muito estagnado. E uma nova maneira está se criando, né? Junto com o LipSym, e agora está sendo posta em execução. Isso aí é muito bom. Já é um grande passo, pelo menos ao meu ver, né? Eu espero que sim. Então termina aqui a primeira parte do episódio sobre o LipSym. Vamos ter outros episódios continuando esse mesmo assunto mais para frente, em outros meses. Então continuem ligados nas nossas redes sociais e no nosso site. E também gostaríamos de agradecer, assim como a presença dos convidados aqui no episódio, a sua presença aqui, ouvinte, e a participação da equipe, né, que cada um teve a sua função aqui nesse episódio. São eles, na pesquisa, Carlos Daniel Vieira e Ravena Maia Cardoso, no roteiro, Camila Gomes Rosado e Laura Derengoski Moraes, na locução, Maico Triaca Cunha e Andreus Wigner Matos, e na edição, Felipe de Assis Ribeiro e Vinícius Vicente Soares.
Esperamos você no próximo episódio. Até mais.